E eu queria então te encorajar a ler junto comigo aqui Filipenses, capítulo 2, e a gente vai ler a partir do versículo 19. Filipenses 2, do 19 em diante. A palavra de Deus diz assim: Se for da verdade do Senhor Jesus, espero enviar-lhes Timóteo em breve para visitá-los. Assim ele poderá me animar contando-me notícias de vocês. Não tenho ninguém que se preocupe sinceramente com o bem-estar de vocês como Timóteo. Todos os outros se preocupam apenas consigo mesmos e não com o que é importante para Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo provou seu valor como um filho junto ao Pai. Ele tem servido ao meu lado na proclamação das boas novas. Espero enviá-lo assim que souber o que me acontecerá aqui. E tenho confiança no Senhor de que em breve eu mesmo irei vê-los. Amém. Vamos orar. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Deus, pela tua palavra que é viva, santa e eficaz, Pai. Te damos glórias, louvores ao teu santo e poderoso nome. Te agradecemos, ó Deus, por esse momento que nós temos aqui, Pai, de culto, Pai, ao Senhor, e que o Senhor venha se manifestar de forma especial ao nosso coração, venha falar conosco, venha, Deus, derramar da tua graça, do teu poder, da tua bondade, da tua misericórdia, Pai. Assim nós oramos, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, gente. Nesse Dia dos Pais, eu estava olhando esse texto e aqui essa expressão de Paulo a Timóteo como esse filho na fé. A gente vai ver que existia um carinho muito grande, né, de Paulo para com Timóteo. E a gente vai ver isso em Timóteo também, 1 Timóteo 1, onde ele vai falar, olha, meu filho amado na fé. E essa demonstração de carinho não era filho de sangue, mas era um filho que foi criado como um mestre, né, ali pelo seu discípulo, de tal forma que esse laço criou essa intimidade de paternidade, essa intimidade na qual eles compartilhavam esse amor, esse carinho. E essa carta ela é escrita para a igreja de Filipenses em conjunto. Lá em Filipenses 1, Paulo vai falar, olha, Paulo e Timóteo. Então, eles estão juntos ao escrever essa carta. Eu acho interessante a forma que Paulo vai colocar aqui, porque os reconhecimentos e saudações costumavam vir no final da carta. Mas na carta aos Filipenses, ela foi inserida no meio, entre uma transição de um assunto para outro. Então, ele vai falar e elogiar Timóteo e Epafrodito. Mas a gente vai se deter a Timóteo. E ele vai contar aqui um pouco daquilo que Timóteo representava para ele, desse ensinamento acerca de Timóteo, o seu filho na fé. E eu quero extrair algumas lições aqui, ao pensar exatamente nessa frase, como um filho junto ao Pai. Timóteo é para mim como um filho junto ao Pai. E pensar nisso, um filho junto com o Pai. Hoje, quem recebeu aí uma mensagem de carinho, de gratidão aí dos seus filhos, né? Recebeu? Porque você está vendo que teve uns filhos que foram até andar a cavalo com o pai, hein? Coisa bonita isso, né? E daí a gente vai ver que essa figura, e a gente até postaram lá no PIB Curitiba Campus Portão, a figura, então, do pai com o seu filho. Então, essa figura do pai andando na areia com o filho, a figura do pai, com o seu filho no colo, a figura do pai ensinando o filho, o abraço do filho com o pai, é uma cena poderosa, não é? É uma cena maravilhosa. Tem algo de divino nessa cena, porque ela é impactante, ela é bela por si só. Não importa quem está na foto, não importa como é que é a criança ou como é o pai. A beleza do significado de um pai para com um filho é um ato divino, é algo que Deus criou. E é algo que nós celebramos e que nós vamos ver que é tão divino que Deus se apresenta e se revela como um pai junto aos seus filhos. Então, nós somos os filhos junto com o nosso pai. Por causa dessa cena, Jesus, o nosso irmão, aquele filho que se doou por nós. Então, essa cena ela é bonita por si só. E é por isso que esse sentimento e essa luta pela paternidade precisa ser entendida à luz da Bíblia. Porque, às vezes, para alguns, não é uma cena muito bonita. Por algum motivo que a gente viveu, que a gente sofreu, que a gente enfrentou na nossa história de vida, que a gente passou. Às vezes o Dia dos Pais, ou a figura de Deus como um pai, não soa muito bem. Ela às vezes deixa no nosso coração um sentimento, poxa,
preferia que não fosse essa sendo escolhida. Por quê? Porque as nossas experiências não foram das melhores. Talvez as nossas experiências não foram aquelas que nós gostaríamos. Mas não é porque a gente talvez não teve experiências boas, né, ou deixou de ter qualquer tipo de experiência, não tivemos o nosso pai presente, que Deus não quer se revelar como pai para nós. E Ele não está querendo que nós sejamos filhos juntos com Ele, junto com o Pai. Então eu quero que você pense no dia de hoje, naquilo que a gente vai falar. É claro que a gente vai abordar muito mais amplo do que isso, mas não permita com que o teu coração se endureça de não ver Deus como um Pai, porque essa é uma beleza que Deus fez. Essa é uma demonstração de expressão de amor, uma das mais lindas. E nós, como pai, vamos falhar mesmo. Mas eu quero pensar aqui a respeito de alguns significados do filho junto ao pai. E é uma lição que eu aprendo com esse texto, nesse momento da carta, é que nós precisamos aprender nos nossos relacionamentos familiares, seja de pai com filho, ou nos nossos relacionamentos em geral, a elogiar. Pastor, elogiar, exatamente. Paulo, ele para nesse determinado momento da carta para elogiar o seu filho na fé, para encorajar, para dar uma palavra que vai ser levada e lida pela igreja. E imagina Timóteo estava junto, provavelmente Paulo estava ditando a carta, e Timóteo estava junto e deve ter ficado constrangido. Não coloca isso não. Falou, não, fica quieto que você é meu filho e agora eu vou falar. Né? E ele faz esse elogio a respeito de Timóteo, falando, olha, eu não tenho ninguém como Timóteo. Timóteo já provou o seu valor. Timóteo é uma pessoa boa. Ele quer estar com vocês. Timóteo é como um filho que está servindo ao meu lado. Paulo está elogiando o seu filho na fé. Paulo está dando uma palavra que abriria as portas da igreja de Filipenses para receber Timóteo. Quando a igreja lesse isso e olhasse para Timóteo, iam olhar para Timóteo de uma perspectiva diferente. Até então, Timóteo era mais um companheiro de Paulo, mas ao ver o que Paulo falou a respeito do seu filho, Timóteo seria então reconhecido de uma forma diferente, através desse elogio. E eu vou aprender com esse exemplo de Paulo que eu e você precisamos nos nossos relacionamentos, como filhos junto ao pai, ou como pai junto aos seus filhos, nos nossos meios de comunicação, nós precisamos aprender a elogiar. Já pensou se em determinado momento da carta, Paulo falasse, olha, eu vou enviar Timóteo, mas Timóteo é meio pangaré, assim. Ele é meio, olha, é meio atrapalhado, ele é meio esquecido, ele é meio assim. Olha, o Timóteo, ele é um cara 10, ele tem estimas por vocês, mas, olha, deixa eu falar um defeito de Timóteo, porque aí eu já preparo vocês desde já. Como é que será que essa igreja ia olhar para Timóteo? Eles não iam nem saber do defeito, mas na hora que ouvisse essa crítica, eles iam começar a olhar para Timóteo de um jeito diferente. E eu vou aprender que nós precisamos, como pais, como filhos, como irmãos, a entender que há um poder no elogio. Algo de maravilhoso. O elogio, ele pode mudar o dia de uma pessoa. Não é verdade? Quem aqui já recebeu um elogio hoje? Pouco, hein? Pouquíssimo. Ou você não levantou a mão, ou você falou, se eu levanto, não elogio e tal. Quem cozinhou para o maridão aí e ganhou um elogio? Ixi, está ficando feio. Será que eu paro ou continuo? Continuo, Beto? Continua. Queridos, às vezes a gente passa uma semana ou dias sem escutar um elogio. Sem escutar uma palavra de falar, olha, você é um filho maravilhoso. Ah, mas o meu filho tem um monte de defeitos, o meu filho ele faz isso, ele faz aquilo. Tá, mas todos nós temos qualidades. Timóteo tinha defeitos. Timóteo não era perfeito, não. Paulo tinha defeitos, mas nesse momento, Paulo para elogiar Epafrodito e Timóteo. Depois tem elogios para Epafrodito. E Paulo está nos ensinando, olha, eu não tenho ninguém melhor que Timóteo. Timóteo é um cara 10, Timóteo é bom demais. Timóteo é meu filhão na fé. Timóteo é um cara que nem Jesus. Olha só. E sabe, nós precisamos parar, às vezes, no nosso dia e falar, olha, você é especial para mim. Olha, muito obrigado pelo almoço que você me fez. Outro dia eu estava lá em casa, né, e eu estava cansado e tudo mais, e aí eu tinha acabado a comida. Meu Deus, quando acaba a comida, pensa num cara que fica triste. Ainda bem que ontem não acabou, né? Ontem tinha bastante.
Mas acabou a comida e aí minha esposa falou assim, você quer que eu faça mais um macarrão? Eu falei, não, não precisa, amor, pode deixar. Fiz aquela cena, né? Eu faço o jejum, não precisa. E tadinha, ela foi lá de noite, cozinhou um macarrãozinho para mim, eu comi todo feliz. E ela foi, fez um esforço, porque né, as crianças já tinham comido, só faltava eu, e ela foi lá, não, eu vou cozinhar um macarrão. E ela fez um macarrãozinho para mim. E sabe, eu comi aquele macarrão e nem tinha dito muito obrigado. Eu levantei da mesa, ela tinha feito canjica para mim, né, canjica para gente. Coisa boa, hein? E aí, depois que eu estava andando pela casa, eu falei, eu nem elogiei, nem agradeci pela canjica, pelo macarrão. Aí eu falei, amor, estava uma delícia a canjica, estava uma delícia. Obrigado por ter feito o macarrão para mim. Mas sabe, queridos, a gente precisa aprender com Paulo que nos dias dos pais é muito bom a gente ouvir e ter os elogios. Mas e amanhã? E a mãe, e o filho, e no dia a dia, e no trabalho. E sabe, às vezes a gente espera muito receber elogios, mas como é bom e importante a gente aprender a dar elogios. A gente reconhecer as qualidades das pessoas. Aí a gente elogiar enquanto há vida, enquanto há tempo. Da gente parar e falar, olha, você é um marido bom. Olha, você é uma esposa maravilhosa. Olha, você é um bom pai. Olha, você cozinha muito bem, está uma delícia isso que você fez. Olha, obrigado por limpar toda a casa para mim. Olha, obrigado, filho, pelo filho que você é, pela bênção que você é na minha vida. É claro que há os defeitos, mas a gente precisa parar a criticar menos e elogiar mais. A reconhecer as coisas boas que tem nas pessoas. Mas eu perguntei aqui e quase ninguém levantou a mão. E às vezes o elogio, você fala assim, cara, como você está bonito. Outro dia eu cheguei para o Beto e falei, Beto, você está bonitão, esse cabelo, esse barba aí e tal, né? Parece que. E hoje está mais bonito que semana passada, né? Está bonito. A patroa está cuidando bem de ti, né? E está com o cabelo arrumado. Eu falei, ó, você está bonito, né? Tá mais coradinho hoje e tal. Muda o nosso dia. Chegar para nossa esposa, para nosso filho, nossa, como você está bonito, né? Às vezes a gente chega, em vez de falar, nossa, como você está bonito, você fala, nossa, vai escovar o teu dente, você está com bafo. A gente só critica, só vê a coisa ruim, mas fala, nossa, como o seu sorriso é bonito. Né? Você não quer deixar ele um pouco mais bonito? Né? Mas já dá um elogio primeiro. Né? A gente tem que aprender a falar das coisas boas. Às vezes a gente se perfuma, se arruma para vir na igreja. E ninguém elogia de casa. Eu vou ver que o pai na fé elogiou o seu filho. E a gente precisa aprender como irmãos em Cristo, como pais na nossa casa, dentro da nossa família, a elogiar. Vira para a pessoa que está do teu lado e faz um elogio para ela agora. Né? Fala, como você está bonito, como você está cheiroso. Se a pessoa não estiver cheirosa ou coisa assim, fala assim, como você tem fé. Mas dá um elogio aí, né? Fala alguma coisa de bom. A gente precisa aprender a elogiar, gente. A gente precisa aprender a falar coisas boas. Olha como é gostoso, olha, todo mundo está mais feliz, né? Todo mundo está mais sorridente, né? Como é bom elogiar. Sabe, a gente reconhecer. Foi muito gostoso hoje. Eu recebi o parabéns dos meus filhos, né? Recebi da família, de muitas pessoas mandaram mensagem, feliz dia dos pais, pastor e tal. Mas teve uma pessoa que chegou, mandou uma mensagem e falou assim, pastor, você é mais do que o pastor, você é um pai na fé para mim. Muito obrigado pela tua vida. Eu disse, que gostoso. Sabe, manda mensagem para alguém. Sabe, mas é dia dos pais, mas manda mensagem para um tio, que talvez é como um pai, um avô. Sabe, uma palavra, olha, obrigado, vó, você sempre cuida tão bem de mim. Olha, hoje eu louvo a Deus pela tua vida. Como é bom a gente reconhecer, elogiar. E Paulo está fazendo isso ao seu filho. Você que é pai, está aqui hoje, como é gostoso o dia dos pais. Mas elogie o teu filho, encoraje o teu filho. Olha as coisas boas do teu filho. Olha os acertos do teu filho mais do que os erros. Olha as coisas e elogie. Sabe, às vezes a gente tem o costume de criticar em público e nunca elogiar. E Paulo está fazendo o seguinte, quando ele escreve a carta para Timóteo, ele dá uns puxãozinhos na orelha de Timóteo. Mas a carta era para Timóteo. Mas na carta para a igreja, Paulo elogia. E a gente vai aprender que a gente precisa elogiar em público às vezes. Reconhecer as pessoas. A gente precisa valorizar as pessoas que nós amamos. E se precisar dar uma corridinha, uma puxão de orelha, é no particular. Muitas vezes é chamando no cantinho, falando com a pessoa no amor. E aí eu estou vendo isso diante da igreja de Filipenses, Paulo elogia, mas na carta Paulo dá uma puxadinha.
A gente precisa equilibrar, não pode ser só crítica, não pode ser também só elogio. Mas nós precisamos, e eu vi aqui que, né, pelo menos agora todo mundo ganhou um elogio, né? E amanhã você vai dar um elogio, né? Você vai dar um bom dia para o cobrador de ônibus, você vai falar, olha, cara, que bom que você está aqui, ó, já de manhã trabalhando, você é um baita trabalhador, né? Obrigado. Dá elogio para a pessoa que está lá atendendo o seu pãozinho, o frentista que está enchendo o tanque do teu carro, ou colocando um pouco de gasolina em vez de encher, mas vai elogiar, né? Falar com a pessoa. Isso é muito importante. Segunda lição que eu aprendo com esse texto é que Paulo aqui ele vai fazer uma comparação muito interessante do cuidado de Timóteo tinha para com a igreja de Filipenses. A palavra de Deus vai dizer, olha, assim ele poderá animar contando a notícia de vocês. Não tenho ninguém, versículo 20, que se preocupe sinceramente com o bem-estar de vocês como Timóteo. Todos os outros se preocupam apenas consigo mesmo e não com o que é importante para Jesus Cristo. É interessante pensar de como um pai para com um filho, um pai com um filho. Esse cuidado que Timóteo tinha era um cuidado representante como se fosse algo de Cristo. E outra versão vai falar como se fosse para Jesus, ou como Jesus. O que é importante para Jesus. Então Paulo tinha um cuidado para com aquela igreja, que representava o amor e o cuidado de Jesus. Era como Jesus. Era como se fosse um retrato daquilo que realmente era esperado. Não quer dizer que não tivesse outras pessoas sérias, idôneas, mas Timóteo aqui era, em especial, aquele que seria enviado. E eu vou aprender que nesse relacionamento de Deus, não tem como Timóteo amar aquela igreja como Jesus se ele não entende o amor que ele tinha de Deus na vida dele. E eu vou aprender que eu e você precisamos ser como um filho junto ao Pai Deus para experimentar o cuidado de Deus para com a nossa vida. Nós precisamos entender antes de querer amar o nosso próximo sinceramente, de ter essa estima que Timóteo tinha, a receber o amor de Deus. E é por isso que lá em Romanos 8 vai dizer que quando nós recebemos o Espírito de Deus, nós nos tornamos filhos, e o Espírito dentro de nós testifica que somos filhos de Deus e clama, Abba, Pai, e pede, Deus, tu és o meu papaizinho, tu és o meu Deus que cuida de mim, que pensa em mim. Queridos, não tem como a gente achar que a gente pensa nos outros, cuida dos outros, se a gente não entende que Deus cuida da gente. Deus cuida de você, porque Ele é um bom Pai. Vira para a pessoa que está do teu lado e fala assim, Deus cuida de você. Deus se preocupa com você. Você crê nisso? Deus crê, Deus preocupa com a gente. Deus, Ele cuida. Numa era onde todos pensam em si próprios, como vai falar ali, ó, todos pensam no seu bem-estar. Deus pensa em nós. A história do Titanic, ela vai ensinar que, quando o Titanic está afundando, você que já assistiu, você que não assistiu é muito novo, né? Porque esse é um clássico já velho. Mas o filme do Titanic, ele simboliza, e ele vai mostrar lá no final, que muitas pessoas deixaram de ser salvas por puro egoísmo. Que aqueles barcos salva-vidas cabiam quase que o dobro de pessoas, mas as pessoas foram tão egoístas e com tanto medo e tão rápido para se salvar, que elas entraram nos seus botes e não voltaram para salvar as pessoas que estavam apitando, que estavam clamando por socorro. Porque elas foram egoístas. Porque elas não quiseram salvar. E isso é comprovado nessa história trágica que aconteceu. Porque o ser humano é assim. Mas quando nós vamos para a figura de Deus, Deus, pelo contrário, Ele cria um barco de amor e Ele diz, olha, todo aquele que crê em mim pode entrar no meu barco da salvação. Tem lugar para todo mundo, basta você crer e você vai ser salvo. Esse é o amor, essa expressão de cuidado de Deus para comigo e com você. E essa expressão se revela nessa figura de pai e filho, de um filho junto ao seu pai. A figura de que um filho pede as coisas ao pai e o pai então atende. E a palavra de Deus vai dizer, quem é que o filho pedindo um pão vai dar uma pedra, ou pedindo um peixe vai lhe dar uma cobra? Quanto mais o pai que está no céu. A figura é que Deus cuida de nós como um pai cuida dos seus filhos. E isso é maravilhoso. Eu sei de alguns pais aqui que para fazer o seu filho dormir, ficam dando volta de carro. E andam horas. E gasta gasolina.
para o filho dormir. Quem é o pai que já fez isso? Eu já fiz, já. Eu sei que tem uns aí, né? Tem uns aí que roda a região metropolitana para o filho dormir. O filho tá gostando dessa ideia, né? Tá gostando. O pai, ele faz coisas que o filho pede que às vezes você nunca faria por outra pessoa, mas porque é o teu filho, você cuida. A minha filha tem 1 ano e 10 meses, a Elis. E ela ganhou um esmalte de presente. E aí outro dia ela quis pintar a minha unha. Pai, unha, pai, pintar a unha, pai. E ela fala do jeitinho dela, né? E não é que o pai deixa a menina pintar a unha dele? Quem é que faz isso, né? Se os teus colegas chegarem no trabalho, posso pintar a tua unha? Você vai falar, cara, calma, não é bem assim. Mas se sua filha pede, você deixa pintar. Você tem o carinho, porque você está vendo ela feliz, e ela fica feliz, ela dá risada, e ela brinca com você, e ela fica toda simpática, e você brinca ali de boneca, você brinca de pentear o cabelo, porque você está dentro daquilo ali que ela está pedindo, que ela está clamando. Quando o nosso filho pede para fazer um lanchinho, para fazer um mamá, para preparar alguma coisa, tem os pais aqui que são os marmanjão, são os brutamontes, tem o Og aqui, né, legendário, mas o filhinho dele pede, ele, né, fica lá, tipo, todo um ursinho e tal, e cuida, né? No bom sentido, Og, AU, tá, fica tranquilo. Mas a gente se derrete, não é? A gente fica todo bobo porque é um filho pedindo para o pai. A gente não tem como resistir. A gente, claro que tem que ser pai de corrigir, né, de ter o zelo, mas como um filho junto ao pai, a gente pode saber que Deus cuida. E quando a gente pede coisas para Deus, a gente apresenta o nosso coração para Deus, nós estamos ali como filhos, junto ao nosso pai. E nós estamos falando assim, Deus, olha, eu tenho essa necessidade, eu tenho essa dificuldade, eu preciso. E Deus atende. Essa semana eu ouvi tantos testemunhos. Que semana abençoada. Eu tenho falado que eu quero toda semana assim. Na nossa célula eu tive 2 testemunhos muito lindos. Um foi do seu Antônio. A gente tem orado lá, seu Antônio, né? Na célula. E ele, como um pai, tem colocado a sua filha. E essa semana Deus deu um sinal para ele, uma resposta. Ele estava todo feliz. Eu falei, hoje eu estou muito feliz porque Deus está ouvindo as nossas orações. Porque ele vai, não como pai da sua filha, mas ele vai diante de Deus como filho. E ele pede, e Deus faz. Temos outra pessoa na nossa célula, ela vai testemunhar aqui, mas eu vou dar um spoiler. A Haline. E ela estava com a questão do filho dela, o filho dela estava com uma enfermidade no coração. E os médicos disseram, olha, vai ter que operar, talvez vai ter que colocar um marca-passo, a situação é séria, criança de 5 anos. Imagina essa mãe pensando no seu filho, passar por uma cirurgia de coração. Olha a gravidade, uma criança de 5 anos. Então ela estava há 1 semana atrás, desesperada, e falando, olha, meu Deus, meu filho, eu estou assim, estou ansiosa, eu estou preocupada. E a gente, vamos orar, vamos pedir ao nosso pai. Ela estava pedindo, orando. E no domingo, aqui, ela orou junto, assim, orou junto com ela. E aí, nessa célula que a gente se encontrou, ela estava lá e ela falou, olha, eu acabei de chegar da comemoração. A gente foi no médico. E o médico pediu a bateria de exames antes de tomar algum procedimento. E foi apresentado que no exame que não precisa de nada, está tudo bem. O milagre aconteceu. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Porque Deus escuta. Era uma mãe pedindo por um filho, mas diante de Deus era uma filha pedindo para o seu pai. Deus cuida. Deus cuida. Deus cuida de você, como um pai junto ao seu filho. Eu estava com um celular antigo, quebrado, e estava com a memória, dava problema, o pessoal estava sabendo aí porque eu não conseguia mais entrar nas reuniões, estava tentando entrar de outro lugar, e estava com um problema no celular, e meu celular já antigo, e eu não sou muito de luxo, eu estava com o celularzinho lá capengando, e eu estava deletando, sabe quando você tem que deletar coisa para colocar outra, aí você precisa da outra, você deleta a outra que você colocou, estava daquele jeito, né? Você sabe como é que é. Eu estava nesse sentimento, eu falei, nossa, eu precisava estar no celular, Deus. Eu comecei a orar, falei, Deus, me dá um celular, Senhor. E eu estava preocupado, eu falei, mas eu falei, eu não vou gastar dinheiro com esse negócio. Eu não tenho, eu vou deletar as coisas de dentro e vou ficar com o mesmo. Vai dar certo. Mas estava difícil. Confesso que estava difícil, travava, não conseguia, estava horrível. E eu comecei a orar, até o Lucas falou, ô pastor, você tem que orar por um celular, né? Tem que orar por um celular. Eu falei, não, Lucão, estou orando, né?
E foi muito interessante, porque até domingo passado ele chegou para mim e falou assim, não sei o que a gente conversou do celular, ele falou, pastor, mas você tem que trocar de celular, pastor. Você tem que orar por um celular. Eu falei, mas Luca, eu estou orando. Queridos, naquele domingo, uma pessoa chega para mim e me abençoa com um valor. E graças a Deus, eu entendi que Deus cuidou e deu um celular novo. Porque Deus se preocupa. Agora, se Deus se preocupa com todas as áreas da nossa vida, se preocupa com uma cirurgia, com uma questão de saúde gravíssima, se preocupa com o anseio do coração de um pai, se preocupa às vezes com um bem, com uma necessidade do dia a dia, pode ser uma conta, pode ser um emprego, pode ser uma necessidade, mas quando nós entendemos que somos filhos, você está diante de um pai que se preocupa com você. Amém? Deus se preocupa, e é por isso que a gente tem que chegar diante dele e falar, Deus, eu preciso de pão. Eu preciso de peixe. Tu és o meu pai. Os meus filhos pedem tudo para mim. E não param de pedir, eles pedem um dia todo e vão parar, dormir, eles estão pedindo. Às vezes eles estão quase pegando sono, eles pedem copo d'água. Aí você tem que levantar aí, pegar o copo d'água. Falar, meu Deus, até dormindo eles vão pedindo coisa. Mas como um pai, a gente vai lá e pega o copo d'água. Sabe o que Deus quer fazer? Deus quer dar pão e peixe nessa noite, amém? Deus, Ele quer dar. Porque Ele falou, se vocês pedirem, eu que sei, vocês sendo maus, vocês fazem, quanto mais eu que sou bom, vou dar coisas boas. E quando nós entendemos isso e vivemos esse relacionamento de pai e filho, e temos esse entendimento de que Deus, através do seu Espírito, clamamos Abba Pai, que nós fomos adotados, e que Ele é nosso paizão e formou em nós filhos. A palavra de Deus vai dizer que como Timóteo, como esse Timóteo que entendeu isso, a palavra de Deus vai dizer, todos os outros se preocupam apenas consigo mesmos e não com o que é importante para Jesus Cristo. Mas Timóteo se preocupa com o bem-estar de vocês. Queridos, nós como filhos de Deus, aprendemos que quando somos cuidados por Deus, somos chamados a cuidar de pessoas. Somos chamados a cuidar de pessoas, a se importar de forma sincera com o próximo. E a gente tem tratado sobre isso, a gente está correndo sobre Filipenses, mas olha como a carta a essa igreja volta constantemente nesse ponto. Sobre esse cuidado sincero, sobre o que isso é importante. Eu já preguei 3 vezes aqui, e só depois que eu me percebi como Paulo tem repetido essa palavra, quando se trata do amor entre a igreja. Isso que é o importante. Isso que é o importante. E de novo, olha, o que é importante é cuidar sinceramente do bem-estar um dos outros. É se importar como que estão os outros. É entender o que está se passando. E através disso, então, nós estamos sendo filhos. A figura de Jesus, fazendo o evangelho. E a gente vai aprender, então, que a gente precisa cuidar sinceramente uns dos outros. Às vezes a gente pergunta assim, né, principalmente dos da nossa casa, mas às vezes a gente pergunta assim, poxa, pastor, mas será que vale a pena a gente investir na vida de uma pessoa, a gente orar por alguém, falar do amor de Jesus? Será que isso tem algum retorno? Às vezes parece que a pessoa não quer. Eu dei um testemunho na sexta-feira e eu queria compartilhar com vocês. Há alguns anos atrás, eu acredito que uns 5, 6 anos atrás, eu senti muito forte no meu coração, eu tinha um amigo que cresceu comigo no colégio. A gente era muito amigo, ele ia em casa, era aquele amigo que a gente jogava videogame, né, e a gente fazia trabalhos juntos no colégio, a gente estudou muitos anos juntos e se tornamos grandes amigos. E em determinado momento da vida ele começou a trilhar um caminho e eu comecei a trilhar outro. E o caminho que ele começou a trilhar foi um caminho difícil, ele começou a escolher um caminho que envolvia escolhas erradas, pessoas erradas, vida errada, crime, drogas e tantas outras coisas. Eu lembro uma vez que ele chegou em casa, abriu a mochila e falou, olha o que eu trouxe aqui para você ver. Quando eu vi, eram 38. Eu tinha, acho que, 12 anos. Eu falei, misericórdia, minha mãe vê isso aqui, o que é isso aqui, cara? Pelo amor de Deus, né? Olha só o nível da amizade. Eu comecei, né, a trilhar um caminho, ele trilhando outro, não que o meu fosse melhor, mas o dele era um pouco mais pesado. E ele se distanciou totalmente de Jesus, depois teve um encontro e tudo mais. Mas a última notícia que eu tinha tido dele, através da irmã, é que ele estava morando na rua como mendigo. E eu parei para pensar, ele era um cara que tinha boa aparência, né? A família dele era de modelos e tudo mais. E eu falei, como é que pode um cara que tinha tudo hoje está na rua? E um dia eu fui visitar, ele era de Americana, quando eu morava em Americana, e eu fui visitar meus pais em Bitinga, e aquilo queimando no meu coração. E quando eu fui para Bitinga, eu falei para a Vicinha, amor, a gente precisa ir atrás desse meu amigo.
Ele falou, mas como assim? A gente vai para Americana e eu vou caçar ele pelas ruas lá. E aí comecei a conversar com a irmã dele pelo Facebook, falando, olha, onde que ele costuma ficar? Olha, ele fica nesse semáforo, na frente desse mercado, assim, assim, assado. E, queridos, um dia eu peguei o carro e andei 230 quilômetros. E falei, hoje eu vou encontrar o meu amigo. E rodei aquele, né, fui para a Americana, cheguei em Americana, comecei a rodar no semáforo, lá tentando achar o meu amigo. De repente encontrei ele fazendo malabares e mágica. Estava lá fazendo malabares e mágica. Parei o carro, desci. Quando eu fui no encontro dele, ele me viu de longe e falou, meu amigo Mateus. Quase 15 anos sem nos vermos, ele me reconheceu. Dei um abraço nele e falei, cara, eu vim aqui para te tirar da rua, vamos embora. Vamos se internar, vamos, você precisa de ajuda. Deus tem um plano na tua vida, você tem tudo. E comecei a falar para ele. Ele virou para mim e falou assim, não vou. Eu falei, quê? Eu estava com tanta expectativa, sabe aquelas coisas de filme, que ele ia entrar, a gente ia junto, viajar, se abraçando, né? Ele falou, não vou. Eu falei, eu quero ficar na rua. Eu falei, cara, não. Eu olhei para minha esposa e falei, meu Deus, eu rodamos 230 quilômetros. Mais 230 para voltar. Eu falei, como assim? Você não vai, cara? Ele falou, não quero. É isso que eu tenho e tal. Queridos, depois daquele tempo eu fui muito constrangido, eu já dei esse testemunho de orar por ele, mas eu nunca soube o que tinha acontecido. Essa semana eu estava pensando, o que será que deu desse meu amigo? Será que ele morreu? Será que ele está na rua? Porque ele estava muito precário a vida dele. E eu recebi uma mensagem no Instagram. E era dele. Curtindo tudo e comentando e falando e tudo mais. E daí eu não consegui responder, porque eu estava com o celular ruim, né? Não conseguia nem responder meu amigo. E daí eu fiquei angustiado. Depois, no outro dia, eu peguei, acho que foi com o celular da Cinha, não sei, consegui responder para ele. E ele falou, cara, eu fiquei ansioso a noite toda esperando a tua resposta. Deixa eu te contar. Passa o teu WhatsApp. Aí ele passei meu WhatsApp, ele começou a falar, e ele começou a contar, olha, eu fiquei preso 3 anos. E nesse período, lá na cadeia, eu tive um encontro real com Jesus. Minha vida foi transformada, eu estou liberto há 2 meses. E uma das primeiras pessoas que eu queria procurar era você. Não estava te achando, te achei no Face, depois achei tua irmã e te achei agora no Instagram. E eu quero te contar o que Jesus fez na minha vida. E a gente conversando, ele começou a falar assim, eu nunca me esqueci do dia que você foi me visitar. E todos os dias na cadeia, quase todos os dias, eu lembrava que você tinha ido lá tentar me resgatar e eu não quis. Mas aquilo ficava queimando no meu coração. Muito obrigado. Hoje eu estou liberto, estou solto, conheci Jesus para a honra e glória do Senhor Jesus. Queridos, quando nós sinceramente, amém. Estou muito feliz pelo meu amigo. Ele vai vir para cá, já convidei ele vai vir testemunhar aqui, em nome de Jesus. Ai, filha, como é que você resiste ao pai e ao filho aqui, né? Não tem como. Queridos, quando sinceramente a gente pensa no bem-estar, a gente se preocupa em cuidar, quando a gente derrama desse amor, desse cuidado, vale a pena. Vale a pena. Na hora eu não entendi, eu orei depois, eu não sabia o que ia acontecer, o que fim que ia se dar, mas a sementinha estava lá. A palavra de Deus estava lá no coração dele. E sabe, queridos, quando você leva uma palavra para o teu filho, quando você leva uma palavra lá para o teu pai, quando você ora, e você fala, parece que não está tendo efeito, quando você senta para conversar, quando você investe em amor, quando você dá uma Bíblia de presente, quando você está fazendo essas coisas, quando você convida, às vezes a gente fala assim, mas que impacto que isso teve? E isso queimou durante 5 anos no coração do meu amigo. Eu vi ele durante 30 minutos, nos últimos 20 anos, e o impacto do que sinceramente o amor pode fazer na vida de alguém. Sabe, queridos, quando a gente ama sinceramente, a gente busca cuidar, e a ser como Timóteo aqui era para com essa igreja, nós vemos resultado, nós vemos a mudança. Eu estava orando essa semana e eu estava perguntando para Deus, Deus, o que o Senhor quer da nossa igreja? Para onde que a gente vai? Qual que é o rumo que a gente vai seguir? E a palavra que Deus veio do meu coração foi cuidado. E eu pensei na hora como Jonatas cuidava de Davi, era um cuidado. E eu acho que o que Deus quer fazer, e eu tenho entendido de Deus, é que Deus quer fazer com que a PIB Curitiba Campus Portão seja um lugar onde as pessoas sejam Timóteo, sejam Jonatas. Onde a gente se importe sinceramente, onde a gente cuide uns dos outros. É claro que a gente vai falhar, que a gente às vezes vai, né, ter situações que a gente não vai corresponder à expectativa, mas nós precisamos falar, olha, mas eu fiz o meu melhor, eu me importo com você, eu só esqueci e aconteceu isso, mas ter esse cuidado. Queridos, Deus quer fazer da nossa igreja um lugar onde nós cuidamos e somos cuidados.
onde a gente se importe, sinceramente, do que está acontecendo um com o outro. E a palavra de Deus tem trazido isso. E a gente vai aprendendo que isso é uma bênção. Como um filho junto ao pai. A palavra de Deus vai dizer, ele tem servido ao meu lado na proclamação das boas novas. E sabe, quando eu e você temos um relacionamento com Deus, de filho com o pai, a gente se torna parte dessa missão, onde a gente vai entendendo que nós somos servos desse evangelho. Paulo não era maior do que Timóteo, apesar de ser pai na fé. Timóteo não era maior do que Paulo, mas eles entendiam que havia então um valor, havia então um servir na proclamação do evangelho, na proclamação das boas novas. E quando a gente anda com Jesus, Jesus vai nos moldando a tal forma que nós começamos a proclamar isso através de amor, de atitudes, que a gente se torna essa igreja missionária que envia missionário lá para a África, que faz viagem missionária e que fala do amor de Deus e que convida pessoas. Queridos, eu estou muito feliz, 23 discipulados. 23 discipulados. Mas a seara é grande. E nós precisamos entender que, como filhos, nós temos um trabalho junto com o nosso Pai. Deus não faz o trabalho sozinho. Deus levantou você e eu para fazermos isso. Para alcançarmos pessoas. Para ensinarmos e juntos servir a proclamação das boas novas. Quando eu ando com Jesus, Jesus vai me encorajar a fazer a sua obra e a sua vontade. E às vezes ele vai falar, olha, eu conto contigo, meu filho. Fui aconselhar, um rapaz me encontrou na livraria da PIB e falou, pastor, estava orando, pensei no Senhor, Deus te trouxe aqui na livraria para eu conversar contigo. Eu falei, então vamos, bora. Se Deus falou, ele falou, você tem 5 minutos? Eu falei, tem 10? Tem 1 hora. Eu falei, não tem 1 hora não, tem 10, mas vamos lá. Sentamos para conversar, mas deu 1 hora de conversa. Você fala 10 minutos, mas é 1 hora. Sentamos para conversar e aí ele falou, pastor, está acontecendo isso, e eu estou pensando em desistir, desanimar, porque eu preciso de apoio, e eu não estou tendo apoio, e eu não entendo, e tudo mais. E eu virei para ele e falei assim, olha, é que você precisa entender que essa missão é tua. E o filho é teu. O filho no sentido da missão. E você vai ter que cuidar. Mas, pastor, eu não tenho apoio, eu não tenho isso, aquilo. Eu falei assim, você tem Deus. E você vai ter que orar para o seu pai. E ele vai te ajudar. Mas isso que Deus colocou, Deus confiou a você. E você vai precisar trabalhar. E eu comecei a dar algumas orientações e palavras para ele, mas ele ficou super animado. Encontrei ele no dia seguinte, numa reunião. E ele falou, pastor, nossa, aquilo lá mudou, já estou pensando isso, estou pensando aqui, Deus está me dando estratégia. Queridos, Deus, quando nós andamos com Deus, Deus vai nos levantar para, como filhos nessa terra, fazermos a missão do Pai, a proclamar as boas novas. E é por isso que, culto após culto, a gente encoraja você a nos ajudar. Né? Às vezes a gente está aqui, por favor, nos ajude, porque a obra está aí. Nós temos o Ministério Infantil, a gente fez uma chamada, a gente precisa de gente. A gente precisa que pessoas proclamem as boas novas para as crianças. Nós temos pessoas? Temos, mas falta. E às vezes você está aí e você pode falar para a criança. Eu desafiei 2 meninos da nossa igreja a falar para crianças, o Henrique e o Davi. Nem eles não são pai. Mas olha, as crianças estão amando os tios. Né? O Davi, quando vem falar para as crianças, vem com camisa de personagem, de Darth Vader não, né? Mas do bebê Yoda. Darth Vader também não, né? Mas do bebê Yoda, vem com camiseta de brinquedo e tal. As crianças amam. E ele está falando de Jesus, né? E está proclamando, mas você talvez está aí, você, ou tio, ou tia, a gente chama assim carinhosamente, e aí talvez você fale assim, mas eu não sei. Mas, queridos, é proclamar boas novas para as crianças. Há áreas da nossa igreja. Sabe, nós precisamos de você. Quando eu falo isso, é verdade. É verdade. O Ministério Infantil está precisando ali. E a gente vai precisar de ajuda. E Deus vai levantando, vai tocando, e nós precisamos entender que essa é a missão do nosso Pai. Proclamar as boas novas que Ele vai confiar aos seus. Quem aqui é filho de Deus? Deus te chama a proclamar e a servir as boas novas. É o Pai que fala, né? Aos seus filhos. Filhos junto aos seus pais. A gente vai aprendendo que Deus se importa, cuida, mas também nos encoraja a proclamar as boas novas e a cuidar de pessoas. Talvez Deus colocou pessoas na tua vida que não são pedra no teu sapato.
são pedras preciosas na mão de Deus. E você vai precisar cuidar delas. Você vai precisar amar. E às vezes a pessoa vai falar, não, não quero. E você vai começar a orar. E Deus está trabalhando. Sabe o teu maridão que é bênção? Deus está trabalhando. Elogio, bênção. Deus está trabalhando. Tua esposa, Deus está trabalhando. Teu filho, Deus está trabalhando. Porque são pedras preciosas na mão de Deus. Nós estamos diante de um pai. Eu quero chamar a equipe de louvor aqui à frente. Nós estamos diante de um pai maravilhoso. E eu quero convidar você a ficar de pé agora no seu lugar. Eu queria que você apresentasse agora o teu coração, a tua família, porque como filhos a gente pode chegar diante desse pai. Eu quero... Feche os teus olhos no seu lugar, abaixe sua cabeça. Nós estamos diante desse pai maravilhoso que é o nosso Deus. E diante de Deus nós podemos nos prostrar, não simplesmente como servos, mas também como servos filhos. Aqueles que podem chegar diante do Pai e pedir pão, pedir peixe. Podemos chegar diante do nosso Pai com a nossa singeleza de coração e falar tudo aquilo que está dentro de nós. E sabe, queridos, Deus hoje quer se revelar. Talvez o Dia dos Pais para você é um dia difícil, um dia de saudade, um dia, às vezes, de tristeza, às vezes de dor, mas Deus quer ressignificar o Dia dos Pais na tua vida hoje. Deus quer colocar o Espírito dentro de você que diz, Abba, Pai, onde você pode olhar para Deus como Pai e saber que Ele cuida e zela por você, que Ele se preocupa com você. Talvez você chegou aqui com tantas questões no teu coração, mas eu quero te dizer que Deus se preocupa com você, Deus se importa com você, como um pai se importa com o filho. Então eu queria que você falasse do teu coração. Talvez você está precisando de pão, de peixe. Diante de Deus, todo mundo é filho. E essa é a maravilha do Evangelho, que a gente pode chegar diante de Deus. Talvez o teu pai, nessa noite, está te desafiando para você servir ao Evangelho. Junto com ele. Você não vai estar sozinho. Você não vai ser um filho abandonado, ele vai servir junto com você. E você vai ter que dizer sim, se você está escutando a voz do Espírito no teu coração. Começa a falar com Deus no teu lugar. Mas às vezes sou levado. Senhor Deus, nós estamos aqui, Pai, nesse domingo. E como filhos, Pai, como filhos nós queremos aprender. E Deus, o Senhor é aquele que é bom e sabe dar coisas boas a seus filhos. Deus, eu venho pedir que nessa noite o Senhor venha curar corações machucados com a sua paternidade. Talvez, Deus, a experiência delas não foi muito boa. Mas eu oro, Deus, para que elas tenham a melhor experiência do mundo contigo. Para que elas conheçam esse paizão que Tu és, Pai. Pai que cuida dos mínimos detalhes. Que ouve a oração por um filho. Que ouve a oração por uma cura. Que ouve a oração de uma necessidade. E que Deus sabe dar coisas boas. Dá coisas boas hoje. Derrama do Teu Espírito para que a gente possa olhar e nos relacionar contigo como filhos. Nós oramos, Deus, para que Teu Espírito Santo passeie nesse lugar e vá selando em nosso coração essa identidade de filho. Se tem pessoas que não conseguem se ver, não se sentem, Deus, hoje que o Espírito Santo clame dentro dela, Abba, Pai. Se você está aqui nessa noite e você não consegue orar e na tua oração dizer Pai, se você não consegue ver Deus como Pai, fala, Deus, me sela com Teu Espírito. Eu quero hoje, Deus, te enxergar como Pai. Pede para Deus. Fala, Deus, eu quero que o Senhor seja o meu Pai, o meu bom Pai. Fala com Deus. Deus, nós pedimos, Deus, que aqueles que o Senhor tem chamado de filhos, e Deus, o Senhor tem desafiado, Deus, a servirem junto contigo na Tua palavra, no Evangelho, Deus, a proclamar as boas novas, como Timóteo, Deus, era para com Paulo, e eles dois para com o Senhor. Nós pedimos, Deus, sela hoje, e que o Senhor possa estar levantando, Pai, filhos e filhas comprometidos, Deus, em anunciar as boas novas da salvação, a compartilhar, Deus, do Evangelho, no nosso jeito, na nossa simplicidade, Deus,
derrama sobre os nossos corações. Abençoa, Deus, cada lar, cada família aqui representada. Eu sei, Deus, que existem muitos anseios, há muitos filhos carentes, Pai, de amor, de cuidado. Mas, Deus, nós temos um bom Pai que se importa com cada um de nós. E que o Senhor venha hoje cuidar, abençoar e se revelar como um Deus amoroso, um Deus fraterno, um Deus bom, que sabe dar coisas boas aos seus filhos. E que a gente possa ser filhos junto com o nosso papai. Assim nós oramos, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Dá uma salva de palmas para Jesus.